Os livros Universo em Desencanto. Nos livros Universo em Desencanto, estão as revelações sobre a verdadeira origem da humanidade, e sobre sua longa e árdua jornada evolutiva nesta galáxia térrea. Evolução essa, para que agora, possamos saber, e sermos capazes de entender, de fato, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos. E que nisso está uma das coisas mais importantes da vida, que é passarmos a saber como podemos sair desse ciclo material, de transformações e mais transformações, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Transformações estas, que nos mantinham sempre como vidas materiais, sofredoras e mortais. Todos aprisionados nessa forma orgânica, que por si mesmo se destrói, sem ninguém saber por quê, e nem para quê. Mas, hoje, nos livros Universo em Desencanto, todos passando a saber que, apesar de termos vindo à existência em um mundo material, que é uma deformação do nosso estado original, todos trazemos conosco o vínculo de nossa verdadeira origem, materializado em nossa glândula pineal, para que no momento ideal da evolução humana, todos pudéssemos saber, como aqui estamos sabendo, desse vínculo racional, dessa energia divina presente em nossa pineal. E sabendo desse poder da nossa origem, então, vamos todos cuidar de nos desenvolver, para nos ligarmos a ela, a nossa verdadeira identidade existencial. Que uma vez ligados a essa energia divina racional, que foi inserida em nossa genética material, todos passaremos da classe de vidas materiais, envelhecedoras e mortais, para a classe de vidas eternas racionais. Então se trata de um livro grandioso, ditado pelo mundo de nossa verdadeira origem, o mundo racional, para que todos saibamos da verdade sobre nossa existência, e sejamos libertos dessa condição de vidas materiais mortais, e tomemos, em vida, a forma do nosso verdadeiro natural, a forma de vidas eternas racionais. E isso porque, todos já fomos projetados para alcançarmos naturalmente, esse estágio existencial, de transformarmos, em vida, nossas centelhas de vidas elétricas e magnéticas, em vidas eterna racional. Sendo esse o verdadeiro propósito de nossas vidas, nesse mundo deformado material. Leia os livros Universo em Desencanto, e participe da verdadeira positividade racional da vida. Salve! O dever de mostrar o livro. Esse é o dever de fazer a propaganda do conhecimento racional, o dever de informar para todos a existência do livro Universo em Desencanto, para que assim, todos possam saber onde está o conhecimento de sua imunização racional. Então se trata da divulgação do livro. Mas qual livro? O livro azul, o primeiro volume. Porque é pelo primeiro volume que todos começam a estudar a cultura racional. Assim fazem todos que sabem o que estão fazendo, que sabem do objetivo da divulgação racional. Obviamente que ninguém vai ficar divulgando outros volumes, complicando a comunicação visual ao próximo. Então, simples assim, divulgam o primeiro volume, não enrolam, e nem complicam as coisas para o povo. Simplificam tudo, objetivam tudo, levando todos a verem e saberem do primeiro volume racional. Que no início, quando mal sabíamos do objetivo da propaganda racional, saíamos às ruas, levando folhetos, bandeiras, mapas, instrumentos musicais e outras coisas mais. Mas o livro mesmo, o primeiro volume, ou sua figura, que era de fato o que importava, e isso não levávamos. Era então, um povo vestido de branco, sem nem mesmo apresentarem a cor azul, que dirá a capa do livro azul, do primeiro volume Universo em Desencanto. Então era um momento de grande atraso, em que, em nossas comunicações visuais, ninguém via a figura do livro, e por mais absurdo que possa parecer, nem mesmo a palavra livro era lida pelas pessoas. Um absurdo, uma coisa muito mal feita, não comunicávamos às pessoas o que tanto elas precisavam ver e saber, que é o primeiro volume dos livros Universo em Desencanto. Dezenas ou centenas de pessoas se reuniam para fazer a propaganda racional, mas que não sabiam que racional, no termo propaganda racional, é o livro, é o primeiro volume de cultura racional, que por não saberem, não mostravam, não divulgavam o livro. Quer dizer, inconscientemente, escondíamos o livro das vistas das pessoas. Porque o dever de fazer a propaganda deste conhecimento não era entendido, não era compreendido, por isso não apresentávamos o livro ou sua figura para o povo.
Ou quando mostrávamos o livro, tinha ali vários livros, vários volumes diferentes. Então, ou não mostrávamos o livro, ou quando mostrávamos, complicávamos com outros livros, sem jamais focarmos na apresentação do primeiro volume, que é por onde todos iniciam seu estudo da cultura racional. Por isso, é esse o livro que deveria ser mostrado para todos. O primeiro volume, o livro de capa azul. Mas que o atraso e o magnetismo não permitiam que assim fizéssemos. Aí saíamos às dezenas e centenas para mostrar ao povo um monte de coisas enigmáticas, mas o livro mesmo, isso não mostrávamos, não fazíamos a sua propaganda. Então, tinha isso, considerávamos que a divulgação racional não era do livro, porque entendíamos que a palavra racional do termo de divulgação racional significava mapas, bandeiras, arcos, instrumentos musicais ou outras coisas mais. Mas nunca chegávamos à conclusão de que era o livro a ser mostrado. Apesar de nos anos 70, isto já iniciava a ser compreendido, como se pode ver em muitas fotos, a apresentação do livro nos desfiles, nas passeatas e outras formas de divulgação. Mas esse início de compreensão foi jogado na lata do lixo, e passamos a divulgar mapas, figuras enigmáticas, bandeiras, e o livro mesmo desapareceu quase que totalmente nos anos 80. Mas isso, no passado, quando o atraso e o analfabetismo racional ainda vigorava no meio racional. Por isso não havia nunca uma apresentação de distinção do primeiro volume de cultura racional. Porque não sabíamos que racional, do termo propaganda racional, significava e significa a propaganda do livro Universo em Desencanto, a propaganda do primeiro volume de cultura racional. Porque era o início, o princípio do entendimento das coisas racionais, do entendimento da cultura racional. Então não tinha como tudo sair direitinho, bem feito, com bastante simplicidade ou objetividade, com camisas, banners, cartazes ou painéis, apresentando a figura do primeiro volume de cultura racional. Então, teve aquele momento inicial, e tem agora esse momento atual, com todos sabendo e entendendo o que é a divulgação racional. Sabendo que se trata de um ato de fraternidade e de solidariedade racional. Por isso, hoje, o brilhantismo dos muitos grupos de divulgação, que evoluíram da complicação e negação, para a clara e objetiva, mostra do primeiro livro racional para os seus irmãos. E mais ainda, com os próprios livros, os primeiros volumes colocados ao alcance de todos. Gratuitamente para todos os que procuram, ou se interessam, pelo que a eles está sendo apresentado. Então, parabéns a todos pela correta compreensão desse importante ponto racional. O dever de fazer a propaganda do livro onde se encontra o conhecimento racional. Que isso também faz parte do correto saber racional, tão necessário a todos que estão buscando ficar prontos para a vidência racional. Salve! Indo ao encontro da vidência racional. O saber racional é dividido em dois níveis, o saber primário racional e o correto saber racional. O saber primário racional é o que tem todos que fazem suas lidas e relidas normalmente. E o saber correto racional é o saber que tem os que fazem suas relidas no modo do desencanto, no modo do curso supremo do raciocínio. Tendo o saber primário um propósito, e tendo o correto saber racional, outro propósito. O propósito do saber primário é simplesmente manter o estudante participando do meio racional, enquanto aguarda o início das coisas racionais, a hora de sua imunização racional. E o correto saber racional tem o propósito de preparar o estudante para vir a ter sua vidência racional, mesmo antes da hora das coisas racionais chegar, antes mesmo de nossa imunização racional. Para ver a grande diferença na forma do estudo racional, a grande diferença do resultado da aquisição de um saber e de outro. Por isso, essas postagens, para evidenciar isso ao máximo, e para nos manter progredindo no aprendizado racional, para nos manter avançando para o correto saber racional. Que, em outras palavras, isso significa: estamos indo ao encontro de nossa vidência racional. Salve! O que é o saber primário? E o que é o correto saber racional? O saber primário é aquele que se adquire estudando a cultura racional sem se levar em conta o redígio do desencanto. De onde se pergunta: o que é o redígio do desencanto? É a forma como os assuntos racionais foram ditados. E como foram ditados? Foram ditados com os assuntos entremeados ou misturados uns com outros, como, por exemplo, a origem da primeira humanidade, misturada com a origem da segunda. Foram ditados progressivamente ou dosadamente. Um pouquinho aqui, outro ali, outro mais adiante, e por aí vai.
como é o caso das explicações sobre o raciocínio. Foram ditados de modo a gente entender uma coisa aqui, desse jeito, para termos condições de entender essa mesma coisa ali, já de outro jeito. Como, por exemplo, inicialmente é explicado que somos nós os habitantes do mundo racional que entraram na parte da planície racional. Foram ditados apresentando diferentes perspectivas sobre as questões. Como, por exemplo, quando fala bem e quando fala mal da Exusada, ou dos seres humanos, que para alguns se trata de contradição. Foram ditados de modo a dar voz aos muitos habitantes da deformação, que muitas vezes pensamos ser a fala do racional, mas é o racional falando o que esse ou aquele ente estava falando. Como é o caso em que ele coloca as falas da natureza, que podem ser confundidas com as dele. Foram ditados sempre envolvendo a natureza, por ser ela a dona da deformação, que nesse caso, são milhares e milhares de citações feitas à natureza. Foram ditados de modo a agradar uns, logo, desagradando outros, e vice-versa. Todos recebendo seus elogios e seus cascudos, os seus, a corda para a vida. Foram ditados com muitas repetições, para ajudar a todos a gravarem, pelo menos, os pontos fundamentais da cultura racional. Que muitas vezes essas repetições são muito mal interpretadas. Que sem gravar os pontos fundamentais, sem entender os pontos básicos e lógicos da cultura racional, o estudante não tem condições de avançar no aprendizado racional. E isso sem falar da importância energética das repetições na vida das pessoas. Foram ditados com eventos que ocorreram em momentos diferentes, como se esses tivessem ocorridos no mesmo tempo. Como, por exemplo, as explicações dos alfabetos de astrologia, a formação das duas humanidades, e por aí vai. Foram ditados com sua semântica própria, quer dizer, com as palavras e assuntos tendo, algumas vezes, conotações diferentes das do usual. Como é o caso da palavra raciocínio, planície racional, a própria palavra racional, desencanto, etc. Foram ditadas de modo a prender a atenção do leitor, não apresentando todas as respostas de imediato. Como aí estamos há décadas estudando, e ainda fazendo algumas interpretações errôneas dos assuntos racionais. Foram ditadas apresentando as coisas de modo a todos concluírem por si mesmos o propósito de cada ser ou elemento, como é, por exemplo, o caso dos habitantes do mundo racional, que tem o propósito de dar vida a um animal racional, para mais adiante, transformá-lo em um racional. Foram ditadas de modo a promover o desencanto das pessoas, dando a todos uma clara noção do que é deformação e do que é o verdadeiro natural. Então, são muitas as particularidades no redígio do desencanto, na forma como os assuntos nos foram ditados, e como aqui foram exemplificados, muito precariamente, que foi só para dar uma melhor noção do que estamos falando. E assim, sem saber disso, sem saber identificar essas peculiaridades do redígio do desencanto, ao longo da leitura dos 1000 livros, a pessoa só vai ficar com o saber primário, que é muito diferente do correto saber racional. Saber correto esse, que é obtido na relida ou relidas, identificando esses pontos do redígio do desencanto, e fazendo suas críticas e correções. Sendo esse modo de estudo, o modo do curso supremo do raciocínio. Aí o estudante tem como deixar o saber primário e avançar para o correto saber racional, avançando para a correta interpretação dos assuntos racionais. Que é justamente aí que está o saber preparatório para todos terem a vidência racional. Salve! O que é definir? Definir é saber descrever ou explicar isso ou aquilo de forma correta. Mas só sabe da definição correta das primeiras palavras do racional superior, quem já está no curso supremo do raciocínio. E quais são as primeiras palavras do racional superior? Quem és tu, que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o teu eu? Então, para responder corretamente a essa pergunta, o estudante precisa saber antes definir corretamente os elementos da pergunta. E para definir corretamente os elementos dessa primeira pergunta racional, o estudante tem que avançar para o curso superior da cultura racional, e do curso superior avançar para o curso supremo. Aí o estudante está capacitado a responder corretamente a esta, e a outras perguntas, porque tendo avançado para o curso supremo do raciocínio, o estudante sabe definir corretamente o tu, e sabe definir corretamente o eu. Que isso faz parte do correto saber racional, o saber que amadurece racionalmente o estudante da cultura racional. Razão pela qual, é imperioso que o estudante progrida sempre no estudo assíduo e sequencial dos livros racionais, mas no modo do curso supremo, para assim poder definir e saber corretamente os assuntos racionais, e daí, consequentemente,
vir amadurecer racionalmente. Com isso, tendo amadurecido racionalmente pelo correto saber racional, aí está pronto para a vidência racional. Salve! Tem que ter todos os seus livros. Ter todos os seus livros é uma recomendação que vem se repetindo por anos. E assim, todos os pioneiros são incentivados a terem todos os seus livros, para si e seus familiares, porque em começando as divulgações bombásticas da cultura racional, vai ser um corre-corre atrás dos livros. Então vai faltar livros e as pessoas vão ter que se virar com os livros disponibilizados na internet, para imprimi-los por conta própria, o que vai sair até mais caro. E que para os dias de hoje, chega a ser muito vergonhoso ter pioneiros que ainda não têm em suas casas todos os seus livros. Então, para alguns pioneiros é vergonha e burrice mesmo, porque mesmo sendo explicado a importância da leitura assídua e sequencial de todos os livros, e tendo sido facilitada a aquisição de todos os livros para todos, ainda assim, não se importam em tomar conhecimento dos livros necessários ao desenvolvimento de seus raciocínios, e nem se importam em tomar conhecimento do completo saber racional para que venham passar a se conhecer. Então são muitos os alertas e incentivos feitos nos próprios livros, e por muitos de seus estudantes, como aí está o João, mais uma vez, mostrando e incentivando o bem de todos, fazendo esse bem a todos. Leiam os livros Universo em Desencanto, todos os livros para que seus raciocínios possam ser devidamente desenvolvidos e todos possam passar a se conhecer e ficarem prontos para a vidência racional. Salve! O poder do raciocínio. O ser humano já foi projetado de modo a ter solução para a sua condição deformada de ser. Que nisso todos fomos projetados com o raciocínio, que é a glândula pineal, feita pelo raciocínio, que é um habitante do mundo racional, sendo, então, a glândula pineal, a máquina orgânica que é muitas vezes chamada pelo racional superior de raciocínio. Então tem esse detalhe a ser observado, a palavra raciocínio sendo usada para se referir à glândula pineal, mas também para se referir ao habitante do mundo racional, e também para se referir a ambos ao mesmo tempo, porque são duas potências interligadas uma à outra. E assim, todos trazemos a vida eterna racional materializada em nossa pineal, para que esses dois poderes supremos, o raciocínio e a máquina do raciocínio, possam dar a solução para a vida material pensadora, sofredora, envelhecedora e mortal de todos. E essas duas potências são extensivamente explicadas ao longo de toda a obra racional, por serem esses dois poderes em conjunto a chave da desforminização de todos, a chave para a racionalização de todos. Então, para que todos tenhamos condições de sermos recuperados e transformados em vida, em seres racionais, todos fomos projetados com essas potências racionais, a glândula pineal e o habitante do mundo racional. E no 89 do histórico, o racional superior fala dessa potência na ajuda ao ser humano, fala da glândula feita pelo habitante do mundo racional, a glândula pineal que funciona com a ligação com a energia racional. Assim fala o racional superior. O raciocínio, uma potência superior, tem o beneplácito de restaurar o verdadeiro bem de todos, por ser o maior potencial do corpo humano. Porque tem a regência de ligação com o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E na regência estão todos os recursos precisos e necessários para redigir tudo que é de sua origem. Para saber como redigir tudo que é de sua origem. Na origem estão todos os recursos completos, precisos e necessários, para endireitar e equilibrar e salvar tudo que é de sua origem. Na origem está o potencial universal. E somente a origem é que pode salvar e endireitar e equilibrar o que é de sua origem. Para ver que o raciocínio é o maior potencial do ser humano, mas desconhecido pelo ser humano, porque o ser humano não sabia o que era raciocínio, pensava que raciocínio fosse uma coisa vulgar, igual ao pensamento. E por isso, pensava sem conhecer o que era raciocínio, e dizia que estava raciocinando, por considerar o raciocínio igual ao pensamento, por não conhecer o que é raciocínio, pois já vivia sem conhecer o porquê pensava. Pensava que sabia porque pensava, como coisa que o pensamento fosse uma máquina feita por si mesma. Agora é que estão começando a se conhecer, e conhecer o que é o raciocínio, que não sabiam a sua grande importância e o seu potencial na vida humana. Salve! O que é o livro Universo em Desencanto? Dentre muitas outras coisas, é o pronunciamento de Deus colocado ao alcance de todos. Como quem diz, se Deus existe, como de fato existe, mais cedo ou mais tarde ele haveria de se pronunciar. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias,
o habitante máximo do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu causa a esta deformação racional. Então, Deus se pronunciou, mas um pronunciamento diferenciado do que era esperado por muitos, um pronunciamento feito muito naturalmente, mas provado e comprovado, com a solução para os problemas fundamentais da humanidade. Então não poderia ser um pronunciamento qualquer. Para ser o pronunciamento do verdadeiro Deus, precisava vir com a solução para todos os problemas da humanidade, mas com a solução feita em vida. Sendo essa a prova e comprovação que justifica o pronunciamento como sendo do verdadeiro Deus. E não dos deuses criados pelo elétrico e magnético, o Deus, ou deuses do chão, dos mantenedores da humanidade nesse estado pavoroso, de seres materiais, sofredores, envelhecedores e mortais. Então veio à Terra o seu porta-voz, MJC, para nos transmitir o pronunciamento de Deus, para toda a humanidade, revelando e explicando como tudo se constituiu da forma que aqui está, e como agora, todos podem passar a se conhecer, e virem a saber de sua verdadeira origem, e alcançarem a sua imunização racional. Ditou, portanto, o pronunciamento de Deus, e disponibilizou esse comunicado em forma de livros ao alcance de todos, para que todos possam, por todo o mundo, ter acesso livre, facilitado e gratuito ao seu pronunciamento. E, estando inserido nesse pronunciamento, a justa, força e razão, que são os poderes que cuidam da elevação de todos ao seu estado de racionalização, o que justifica que tudo e todos somos de origem racional. E racionalização aqui significa transformar as vidas humanas, que são centelhas de vidas elétricas e magnéticas, em vidas eternas racionais. Assim, todos imunizados racionalmente, todos integrados, em vida, a mecânica do verdadeiro Deus, o racional superior. Salve! O propósito maior do projeto do racional superior. Revendo algumas mensagens importantes da cultura racional. São muitas as mensagens da cultura racional, afinal, são 1000 livros com os ditados do mundo racional. Contudo, dessas muitas mensagens, podemos destacar algumas, que são chaves para que venhamos a ter o correto entendimento de todas as demais mensagens. Vejamos. Estamos todos fora do nosso verdadeiro natural, vivendo em uma deformação material. E qual é o nosso verdadeiro natural? É no mundo racional, como seres puros, limpos e perfeitos. E por que estamos vivendo em uma deformação material? Porque uma parte da planície racional pura, limpa e perfeita deixou o seu estado natural e foi deformada nessa condição elétrica e magnética material. E foi nessa condição material que viemos a existir, que viemos a ser gerados na forma que estamos. Isso porque, por esse mundo deformado material ser de origem racional, houve um projeto para que, mesmo a parte pura, limpa e perfeita tendo sido deformada, pudesse gerar uma forma de vida especial. Especial para ter condições de passar a se conhecer e ter como deixar de assim ser, para vir a ser uma vida tal qual é feita em seu verdadeiro estado original. Então nada surgiu ou se organizou ao acaso, mas teve sim o direcionamento racional para que a parte pura, limpa e perfeita, em sua deformação, pudesse se arranjar de modo a ter condições de gerar, abrigar, sustentar, lapidar e evoluir essa forma de vida especial material, os seres humanos. Para que os seres humanos, depois de bem lapidados e evoluídos, venham passar a se conhecer e venham ter condições de deixarem de assim ser, sofredores imortais. Por isso, todos foram projetados para virem a existir nesse estado deformado, mas com o vínculo do seu mundo de origem, com um habitante do mundo racional. Sendo esse habitante do mundo racional a chave mestra para a geração desse ser deformado, na classe privilegiada de um animal racional. Animal, a parte deformada, e racional, a parte da origem, que é o que o diferencia das demais espécies geradas dentro dessa deformação, espécies de vidas fora do seu verdadeiro estado natural. Assim foi projetado o ser humano, para trazer consigo esse poder da origem, para que na fase racional, esses habitantes do mundo racional passassem a ser também a chave da vida eterna para essas vidas sofredoras e mortais, que eles deram causa. Sendo a vida eterna a condição necessária para que a vida gerada na deformação, a vida humana, tenha como deixar a sua forma deformada material,
e venha tomar a forma do seu verdadeiro natural, com consciência racional. Então estamos hoje nessa fase salvadora racional, que é a fase natural da vida deformada em que todos vão passar a se conhecer, e vão saber, e participar de sua eternização ou racionalização. Sendo essa racionalização promovida pela leitura dos livros ditados pelo mundo racional, os livros Universo em Desencanto. Então, por meio desses livros, todos vão colocar os seus raciocínios, que são esses habitantes do mundo racional, que se encontram em nossa pineal, na condição necessária a dar aos seres humanos a vida eterna e a consciência racional. E que condição é essa? A condição de serem desmaterializados com as pessoas vivas. Então, na fase racional, a humanidade vai ter em mãos os livros de sua salvação, os livros de cultura racional, para promover a desmaterialização desse poder da origem que todos trazemos materializados em nossa pineal, para que eles possam ligar suas vidas eternas às nossas vidas materiais mortais. Sendo essa ligação o momento mais elevado de toda a existência humana, o momento em que as vidas humanas se tornam vidas racionais, quer dizer, deixam de ser vidas sofredoras e mortais, e se tornam vidas eternas com consciência racional. Porque na ligação de uma vida original racional, com uma vida deformada material, prevalece o poder da origem sobre a deformação, desforminizando a vida material, e a elevando à condição de vida eterna racional. Com isso, todos, mesmo aqui ainda nesse mundo deformado material, mas já integrados ao seu verdadeiro natural, todos vendo e já participando da vida no mundo racional. Só aguardando a hora de sua volta ao seu lugar de origem, para voltar a ser o que era, puro, limpo e perfeito na planície racional, para lá então, tomar a forma corpórea de um habitante do mundo racional, para ir habitar o seu verdadeiro natural, a vida no mundo racional. Encerra-se assim o propósito das vidas humanas, o propósito do projeto do racional superior para a geração de vidas racionais, mesmo dentro dessa deformação racional, salve. O significado do desenvolvimento do raciocínio. O que significa o desenvolvimento do raciocínio para a pessoa e para o habitante do mundo racional? Para a pessoa é a salvação, para o habitante do mundo racional é a volta. Então a cultura racional tem como objetivo principal a racionalização das vidas humanas, que é transformar essas vidas materiais em vidas racionais, para que essas novas vidas venham habitar o mundo racional. Só que, para isso, a pessoa tem que desenvolver a desmaterialização desse habitante do mundo racional que está materializado na sua máquina pineal, por meio da leitura assídua e sequencial de todos os livros do mundo racional. Porque é ele estando desmaterializado, com a pessoa viva, que ele vai se ligar a essa vida, a vida humana. Que nessa ligação é que a vida humana, a centelha de vida elétrica e magnética vai ser transformada em uma vida racional. Porque na ligação de uma vida na outra, prevalece a origem, o poder da origem, o poder racional do habitante do mundo racional por sobre a deformação material. Aí a pessoa não morre mais, se eternizou, porque na ligação se transformou, em vida, em uma vida eterna racional. E assim, a personalidade material passa a ser uma personalidade racional. A consciência material passa a ser uma consciência racional, quer dizer, a pessoa passa a existir verdadeiramente, racionalmente. Não se acaba mais, não morre mais. Essa é a salvação racional da pessoa. Com isso, volta o habitante do mundo racional com sua missão cumprida, conduzindo consigo, pela ligação feita, essa nova vida racional, essa nova consciência racional, para que possa com o tempo, se tornar um habitante do mundo racional. E a pessoa racionalizada continua aqui, concluindo seu processo de materialização, até chegar a hora de seu corpo se transformar para o seu verdadeiro natural, na planície racional. Uma transformação racional do corpo, que é observado e acompanhado pela própria pessoa racionalizada, pela nova consciência racional. Salve! A forma correta de se estudar a cultura racional. A cultura racional tem sua forma própria de estudo, a forma do desencanto. Quer dizer, para se estudar a cultura racional, para dela extrair o correto saber racional, para poder se fazer as interpretações corretas dos assuntos racionais, há a necessidade do estudante saber da forma correta de se estudar a cultura racional. Sem saber da forma correta de se estudar a cultura racional,
O estudante vai ficar só com o primarismo racional, só vai ficar com o saber primário da cultura racional. Não importando quantas lidas já tenha feito, ou quantas décadas já esteja lendo os livros Universo em Desencanto. Sendo esse o grande obstáculo para o estudante avançar para o correto saber racional, para as corretas interpretações dos assuntos racionais. E por ser isso, algo de altíssima importância para todos, é que estamos sempre visitando esse tema, estamos sempre apurando melhor essa questão. De onde se pergunta: então qual é essa forma especial para se estudar a cultura racional? A resposta é simples, por incrível que pareça, mas que ainda é um enigma para muitos no meio racional. A forma correta de se estudar a cultura racional pode ser dividida em duas partes distintas. A primeira parte é a realização do estudo dos 3 cursos fundamentais da cultura racional, o curso primário, o curso secundário e o curso superior. Esses 3 cursos são feitos com a leitura assídua e sequencial de todos os livros racionais. Que nisso, não há nada de muito especial, é tão somente a leitura calma e atenciosa, procurando entender o que está sendo dito. Que a atenção e a busca pelo entendimento do que se está lendo, leva o estudante naturalmente a gravar muita coisa que está sendo dita, mesmo que não grave as palavras exatas, mas grava a essência do que foi dito. Sendo essa primeira lida, então, a base para que possamos avançar para o correto saber racional, para a correta interpretação dos assuntos, quando passarmos a fazer o curso supremo do raciocínio. Sendo o curso supremo, a segunda parte, da forma de como se estudar corretamente a cultura racional, que para isso, o estudante vai precisar saber de coisas que até então não sabia muito bem, e nem mesmo levava em consideração no seu estudo com a devida atenção. E que coisas são essas? É saber que a cultura racional foi ditada no modo do desencanto. E como é esse modo do desencanto? Como é esse redígio do desencanto? Isso todos já sabemos. Então, sabendo de todas as peculiaridades ou particularidades próprias do redígio do desencanto, sabendo disso, vamos reler identificando esses pontos do redígio do desencanto, todas as vezes em que nos depararmos com ele sendo aplicado. E para identificarmos esses pontos ao longo da exibição racional, precisamos acrescentar, à nossa atenção, ao que estamos lendo, o senso crítico, criticar o que estamos lendo. Como assim criticar? Levando em conta tudo o que aprendemos na primeira lida. Quer dizer, vamos usar a própria cultura racional, para na relida, criticar a cultura racional, que é essa crítica que vai nos ajudar a identificar os pontos do redígio do desencanto. Pontos que, não sendo identificados, não vão permitir que avancemos para o correto saber racional, não vão nos permitir fazermos a correta interpretação dos assuntos racionais. Mas identificando, vamos ver que particularidade do redígio do desencanto está sendo aplicada naquela exposição, naquela mensagem racional. Que uma vez identificado, qual a particularidade do redígio do desencanto está sendo aplicada ali, pronto, não há mais erros ou confusões de interpretações, não há mais permanência no saber primário, porque a mensagem está agora decodificada pela identificação do código do desencanto, usado pelo racional superior, naquela comunicação. Sendo esse estudo, o estudo do curso supremo do raciocínio. Por isso se diz que é no curso supremo, que todos vão sair do saber primário, e vão avançar para o correto saber racional, ou para a correta interpretação dos assuntos racionais. Então na relida, com base em tudo que aprendeu na primeira lida, o estudante vai fazer o estudo crítico da cultura racional. Opa! Isso aqui ele está misturando as coisas. Epa! Aqui está faltando isso ser dito a respeito disto. Ah! Aqui ele está fazendo um pedido à natureza. Muito sutilmente. Aqui ele está não só se comunicando conosco, mas também com a natureza. Aqui ele está estendendo uma ponte entre a cultura artificial e a cultura racional propriamente dita, para facilitar as coisas para nós. Aqui, da forma que está, não está correto, porque adiante ele explicou bem isso, de outra forma. Olha só. Aqui ele está falando de nós como se nós fôssemos os habitantes do mundo racional. Já essa explicação que ele está iniciando aqui,
Ele vai continuar a falar dela bem mais adiante, lá nos históricos. O significado dessa palavra vai mudar mais adiante. Aqui é só uma explicação inicial. E por aí vai. Fazendo essas identificações, observando essas particularidades do redígio do desencanto, todos estamos em condições de avançar em nosso aprendizado racional e em interpretarmos corretamente os assuntos racionais. Salve! Entendendo ou não entendendo, lendo, entendendo ou não entendendo, todos estão sendo desenvolvidos. Desde o primeiro livro, que é quando a gente está lendo, sem entender nada mesmo. Porque o desenvolvimento do raciocínio não é uma atividade intelectual, mas de assimilação da energia racional que está materializada nos assuntos racionais. De modo que, conforme a pessoa vai lendo os assuntos do livro, a energia ali materializada naqueles assuntos que foram ditados pelo mundo racional, vai sendo assimilada. E tendo sido assimilada, essa energia vai trabalhando a desmaterialização do raciocínio da pessoa. Então o processo não é intelectual, mas interativo, pela interação da pessoa com a energia dos assuntos do livro, por meio de sua leitura. E a energia dos assuntos assimilada pela leitura vai mexendo com as células paradas da máquina do raciocínio, desprendendo o habitante do mundo racional, que ali está materializado. Esse é o princípio básico da leitura racional, o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio. Que para ver o desenvolvimento do raciocínio, basta tão somente a leitura assídua e sequencial de todos os livros racionais. Lendo, está desenvolvendo, e lendo todos os livros, está desenvolvido, pronto para ser ligado ao mundo racional, quando a hora das coisas racionais começarem. Porque ainda estamos na fase de transição, transitando da regência da natureza para a regência dos habitantes do mundo racional. Sendo essa plena e completa efetivação da fase racional na Terra, ou como se diz, a efetivação da fase da racionalização dos povos, que é quando toda a humanidade passa a conhecer o mundo de sua raça, e passa a saber como voltar para ele. Então tem o desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio, pela leitura dos 1000 livros racionais, entendendo ou não entendendo, sabendo ou não sabendo corretamente os assuntos racionais que estão sendo lidos, todos que completaram sua primeira lida, estão com seus raciocínios desenvolvidos. E tem a hora de todos deixarem de funcionar com as energias do chão, e passarem a funcionar com a energia de sua verdadeira origem, a energia racional. Assim, chegando a hora, vem o funcionamento da máquina do raciocínio, da glândula pineal que está ligada ao seu raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E funcionando, a pessoa deixa de pensar e imaginar, e passa a raciocinar. E raciocinando vai saber de tudo, vai ver tudo e vai participar de tudo racionalmente. Por aí já estar integrada a mecânica do mundo racional, ligada ao racional superior, e a todos os habitantes do mundo racional. Para ver a grandiosidade do esforço em se completar a primeira lida de todos os livros Universo em Desencanto, sem pular nenhum. Porque lendo, entendendo ou não entendendo, todos são iluminados e desenvolvidos pela energia de Deus, a energia do mundo racional. Salve!